Então, a outra parte é o seguinte, de ordem mais prática, né? Então, chega a paciente, tem silicone de prótese de mama há alguns anos, daí começa a ter queda de cabelo. O que eu vejo aqui no consultório é cansaço, dor muscular, dor articular, queda de cabelo e perda de memória. É o mais frequente. O que essa paciente pode fazer? Ou seja, o que eu, como cirurgião plástico, posso fazer para ajudar e o que a doutora Luciana pode fazer também para ajudar? Então, da minha parte, é sentar, tirar uma história, entender há quanto tempo tem esses sintomas, quando começaram, se é realmente uma artrite ou ela bateu o joelho, começou a doer o joelho, isso ocorre também. Se é fadiga crônica, tem sempre, ou não, ela subiu uma escada que todo mundo ficaria cansado. Então, tentar caracterizar bem esses sintomas. Normalmente, eu tenho mandado para o reumatologista para Sim. excluir ou confirmar alguma doença hematológica, mas faz uma investigação e, tendo ou não essa doença reumática, eu tenho feito o explante. O que é o explante? Então, o explante é a retirada da prótese e da cápsula. A cápsula é uma pele que se forma em torno da prótese. Em bloco, ou seja, é uma peça só. Eu não abro essa cápsula e tiro o silicone, eu tiro ele inteiro. E por que isso? Porque há estudos que dizem que se eu tirar só o implante e deixar a cápsula, os sintomas podem não melhorar. Por quê? Porque um dos fatores que levou aquilo, que é a inflamação, ou seja, o organismo reagindo a esse corpo estranho, se mantém por conta da cápsula. Há resíduos de silicone na cápsula, porque tem células que tentam comer esse silicone e não conseguem e ficam grudados nessa cápsula. Então, eu sento, né, eu converso com o paciente, eu tento ver esses sintomas, se realmente estão relacionados com a prótese. Tem casos que eu consigo identificar que não. O paciente já tinha ansiedade, a fadiga dela não é fadiga crônica, é um cansaço normal. Então, às vezes eu consigo excluir e tem outros casos que não, que realmente eu vejo que é fadiga, que é artrite mesmo. Faço investigação. Tem que ter, alguns casos tem que ter acompanhamento do reumatologista. Mas da minha parte, cirurgião plástico, eu tenho indicado o explante em bloco. Aí tem alguns tipos de reconstrução, né? Se a paciente tiver a mama firme, eu só retiro, não preciso levantar. Se tiver a mama flácida, eu tenho que reconstruir, que chama mastopexia, né? Elevação das mamas. E às vezes, quando a mama é muito pequena, eu tenho que fazer enxerto de gordura. E eu deixo bem claro que tem alguns cenários, ou seja, pode ser que esses sintomas melhoram e melhoram a longo prazo, pode ser que algum desses sintomas melhorem e outros não, pode ser que esses sintomas melhorem por algum tempo, depois voltam a ter, ou pode ser que não melhore. Então, eu deixo bem claro isso aí. E tem casos que tem que fazer o explante e tem que fazer acompanhamento com o reumatologista, tem que tomar remédio, corticóide, imunossupressor. Aí tem, como a doutora Luciana falou, uma chance maior de ter melhora desses sintomas. Então, da minha parte, é isso que eu posso fazer para ajudar. É dar um encaminhamento, né? Tentar fazer um diagnóstico que não foi feito, talvez tenha um diagnóstico mesmo de dessomático, ou tinha antes da prótese, exacerbou, ou apareceu durante, a gente não sabe. E o que eu tenho oferecido é o explante com reconstrução, dependendo das mamas. E para você, Luciana, se vem uma paciente que fala que colocou prótese de mama há 8 anos, está com queda de cabelo, boca seca, olho seco, fadiga, cansaço, o que você faz inicialmente? A primeira coisa é classificar, né, a paciente se realmente há alguma doença autoimune, isso é absolutamente fundamental, ou a síndromiásia, por exemplo, né? Então, no ponto de vista da reumatologia, se há uma doença autoimune, a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso, dependendo da gravidade. Então, a gente usa vários medicamentos imunossupressores, né, ou imunomoduladores, que é para tentar regular essa resposta autoimune de forma que ela ataque menos o organismo. Então, depende da gravidade se a gente vai ter sucesso com o que a gente tem disponível ou não. Então, nós temos algumas sugestões aí de algoritmos, mas na prática o que a gente vai tratar é aquela doença, a gente fica na suspeita em relação ao silicone e a gente avalia a gravidade. Né? Então, se não há uma resposta ao tratamento medicamentoso, se é um quadro de uma nefrite, um quadro mais importante, aí sim. Os sintomas
digamos, mais frustros, a indicação partindo do reumatologista, ela acontece de uma forma muito pequena, né? Então, por exemplo, pacientes com uma síndrome semelhante a uma fibromialgia, né? Então, a gente vai tentar um tratamento medicamentoso também antes, né? Mas o explante, os trabalhos mostram que o explante nesses pacientes, a chance de melhora, inclusive, né? Como eu já havia dito, é maior do que o paciente que tem a doença autoimune. Então, o paciente que tem a doença autoimune documentada, o paciente tem lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, né? Fechou ali o diagnóstico, o explante pode ajudar, mas sozinho ele ajuda menos do que os pacientes que têm esses sintomas mais de dor inespecífica nas articulações, uma dor muscular, um cansaço, né? Uma alteração de sono. Mas a gente vai avaliar, então, com os exames, pedir alguns marcadores, como o FAN que eu comentei, prova de atividade inflamatória, a gente pede vários anticorpos específicos, né? Para poder dar o diagnóstico realmente se é uma doença autoimune, além da clínica, claro, o que existe, né? Na pele, as doenças autoimunes, elas são multissistêmicas, elas pegam vários sistemas do organismo, né? Então, pode ser a pele, a articulação, o pulmão, o coração, o rim, o fígado, então, o sistema nervoso. Então, a gente tem que avaliar exatamente o que acontece. E de medicamento temos muitos, né? Então, corticoide, a famosa agora cloroquina, né? Enfim, imunoglobulina, os biológicos, que são injeções, azatioprina, temos muitas medicações aí para regular a imunidade. E uma outra, acho que algo também que o reumatologista pode ajudar é antes, né? E isso muito vem crescendo esse contato, né? Do cirurgião plástico com o reumatologista. Então, hoje a gente vê muitos cirurgiões plásticos, eu recebo encaminhamento de alguns colegas médicos, justamente na dúvida se está indicado fazer um implante de silicone, na verdade, se é seguro fazer um implante de silicone naquele paciente. Então, aí a gente tem que ver a história familiar, se há outra doença autoimune, como é que estão os exames hoje em dia. A gente não consegue prever isso ser muito assertivo nisso, mas a gente consegue dar um norte, olha, existe um risco razoável, então, principalmente se há uma doença autoimune, se há um histórico frequente de doença autoimune na família, talvez o implante com silicone não seja a melhor opção para esse paciente, mas isso também tem que ser conversado. Tem uma paciente que perguntou, e é uma pergunta boa também. Então, vamos supor que tem a paciente com silicone não tem nada físico, está ótimo, não tem contratura, está macio, o paciente está satisfeito com o resultado estético, mas tem esses sintomas de fadiga, né, sintomas reumáticos. Se tenta faz o diagnóstico, né, mas entra com alguma classe de medicação, faz um teste terapêutico, o que pode fazer com essa paciente? Desculpa, não achei a pergunta dela aqui. Ela teve sintomas de mais frustros, né? Das dores. Eu e ela anotei colocou. aqui. São Não, o que muitas ela está perguntas, perguntando subindo bem. quer ver, o que ela colocou aqui é se pode tentar dar uma medicação, corticoide, antes de se tentar o explante, para ver se melhora. Não, isso não. Antes de se tentar, havendo um diagnóstico de doença autoimune, como eu disse, a gente vai avaliar a gravidade, mas a gente pode utilizar alguns medicamentos e dentre eles o corticoide, sim. Antes de tentar, mas não tem relação exatamente com o processo, digamos, a efetividade da cirurgia, né? E aí sim, para tentar controlar a doença antes, a gente tenta, quando é uma doença autoimune, a indicação do corticoide. Mas talvez, uma pergunta minha, vamos supor, há a possibilidade só com medicação de não ter a indicação de fazer o explante, ou seja, melhora os sintomas e ela continua com esse implante de mama? Sim, com certeza. Na reumatologia, nós clínicos, sim. A gente sempre vai tentar isso antes. Então, principalmente, paciente que tem fadiga crônica, que tem dores, que vão para o quadro semelhante ao quadro da fibromialgia, ou tem um sintoma, por exemplo, de boca seca, né? A gente tem como dar sintomáticos e poder ajudar nisso. E os sintomáticos e os remédios para cada doença, eles são efetivos, né? Em muitos pacientes. Então, tem que avaliar cada caso.
né? Agora, existem casos que são refratários e há Aí a muitas opções cirurgia que nós é temos. algo a A mais que pode cirurgia, com tentar. certeza, é uma possibilidade, né? Uhum, Então, nós clínicos sempre avaliamos a cirurgia como uhum, uma das últimas opções. E se sim. nós temos o que fazer em termos medicamentosos, a gente vai tentar, sem dúvida. Uhum. Tem uma paciente que perguntou que ela recebeu o anátomo patológico da cápsula, da prótese, e ela escreveu tudo aqui, mas veio com um processo inflamatório específico. E que se isso pode dar o diagnóstico de síndrome ásia. Então, síndrome ásia é essencialmente um diagnóstico clínico, não tem nenhum marcador laboratorial, radiológico, não é? Nada Isso. que possa dar esse diagnóstico. Não é isso, Luciana? Isso. E agora essa biópsia, ela é compatível com, né? Essa Sim. biópsia a gente encontra um processo inflamatório em específico e com a presença de células gigantes, multinucleadas, formação de granuloma, infiltrado granulomatoso, né? Então, sim, é possível que tenha com essa biópsia. Agora, não é a sindromiase Ou não é seja, a só única essa que dá isso. biópsia não é o suficiente. Não é só a biópsia, não, mas considerando, avaliando a presença da Ela doença se junta autoimune a e outros tudo. critérios para você, né, ter essa. Perfeito. Atualmente é o que nós temos assim. E tem o Dr. Flávio, ele é nefrologista. E ele fala sobre um estudo de coach holandês. Eu li esse estudo, eu devo ter aqui no computador, em que mostra que o explante explante mamário melhora os sintomas em 70% das pacientes submetidas a esse explante. Então, é em torno disso mesmo, né? Na prática, eu vejo que melhora mais de 70%. Sim, Mas eu sempre faz tento muito bem. achar uma razão, além dos sintomas inespecíficos, para tirar. Ou a vontade da paciente, ou porque já é uma prótese que tem 10 ou 12 anos, ou porque está com contratura, porque assim eu consigo uma indicação mais precisa, ou seja, tem uma indicação além dos sintomas para retirar aquela prótese, tem uma indicação de critério cirúrgico mesmo, né? Contratura, ruptura, vontade da paciente. Sim, Dei uma pergunta mais técnica, implante subglandular, é possível fazer explante em bloco pela areola? Sim, é tecnicamente mais difícil, mas a subglandular é possível tirar pela areola. Normalmente se retira pelo sulco inframamário, que é essa dobra aqui debaixo da mão. Acho que a Luciana caiu. Deixa eu convidar a doutora Luciana de novo. Bom, então, enquanto isso, eu estou lendo algumas perguntas. Doutor, eu tenho silicone há 3 anos e uns meses para cá comecei a sentir muitas dores de mamão. Tem que fazer investigação, tem que fazer ressonância nuclear magnética, passar com o médico, fazer exame físico. Doutor, em que caso se indica a reconstrução com gordura? Como isso funciona? É mais arriscado porque precisa de lipo? Então, a reconstrução de gordura chama lipoenxertia. Um pouquinho só, lipoenxertia. Isso eu faço em pacientes que têm uma mama de pequeno volume. Ele não substitui, nunca vai conseguir chegar ao volume da prótese. Caiu, né, Luciano? tudo, eu tô com um probleminha aqui na rede, só um Sim, segundinho, pode ir tá. respondendo as perguntas, só um segundinho. Mas acho que agora a gente tem que concluir, porque o Instagram deixa a gente falar por 1 hora. A gente tem 1 minuto e 50 aqui que eu estou vendo. Ah, então tá. Bom, então, concluindo, então, teve uma audiência grande aqui que eu vi, né? É um tema que interessa aos pacientes, é algo que tem sido discutido. Eu agradeço a doutora Luciana por ter participado, né? Então, essa visão do reumatologista é muito importante. Aqui em São Paulo eu tenho caminhado, eu tenho ligado e perguntado. E espero que quem tenha visto tenha gostado. Aqui é mais para ter uma visão geral, assim, dúvidas mais específicas. Se quiser mandar para mim por direct, ou talvez para a Sim, Luciana eu também. também fico à disposição. Meu perfil aqui é pessoal, mas eu tenho a página da minha clínica, principalmente no Facebook, da Clínica Ígnea. E tem o meu e-mail, luciana_muniz@yahoo.com.br. Fico à disposição também. Eu agradeço muito. Esse é um tema que a gente tem muito a que discutir ainda com o cirurgião, nessa interação cirurgião plástico e reumatologista. Acho que só os pacientes têm muito a ganhar.